Estamos hoje na 10ª semana falando sobre o tema Em Busca do Verdadeiro Avivamento. Hoje nós trataremos do subtema chamado A Maior Batalha de Todas. Queridos, nós estamos falando de avivamento por entender o que o Senhor deseja para a sua igreja. Que o Senhor deseja, construir um novo tempo a partir da sua igreja. Construir um novo tempo a partir de nós aqui da Cidade Viva. Agora acontece que todo avivamento, de certa maneira, é uma grande luta que se trava dentro de nós mesmos, uma grande luta que se trava no mundo. Todo avivamento, de alguma maneira, nos chama realmente para uma guerra espiritual. Eu queria lembrar aqui de algumas passagens bíblicas muito especiais. De um rei chamado Josafá, rei sobre Jerusalém, rei sobre o povo de Israel. Houve um momento em que Josafá foi desafiado por dois grandes exércitos de sua época. Dois exércitos que, em termos de capacidade de guerra, eram exércitos muito maiores do que Israel. Não havia como Josafá vencer aquela guerra. Então ele consultou ao Senhor e perguntou o que deveria ser feito. E o Senhor deu a Josafá uma ordem que eu acho que qualquer general, humanamente falando, consideraria isso uma extrema burrice. Ele disse: coloca diante do teu exército homens e mulheres levitas, com instrumentos de corda e sopro, e vão à frente do exército, louvando e engrandecendo o meu nome. Josafá colocou homens e mulheres na frente do exército, e enquanto ele marchava para ir se encontrar contra dois gigantescos exércitos inimigos, as pessoas iam na frente cantando as grandezas e maravilhas do Deus Todo-Poderoso. Quando ele chegou no arraial de guerra, aqueles dois exércitos que queriam lutar contra Israel haviam travado uma luta gigantesca, uns contra os outros, e haviam se aniquilado. E naquele dia, Israel venceu aquela guerra, sem ter que levantar uma só espada. E ali Josafá entendeu e disse: esta luta não era nossa, mas era do Senhor. E Deus deu a vitória a Israel daquela maneira. Outra vez foi um rei chamado Ezequias, também rei de Israel, também rei sobre o povo de Deus. Recebeu uma carta, um desafio gigantesco, um desafio de um rei chamado Senaqueribe, que era rei sobre Nínive, ou seja, sobre o povo assírio, e tinha o maior exército da antiguidade. Estima-se que Senaqueribe tivesse naquela época um exército de 1 milhão de homens, e avançou contra Israel, e mandou uma carta desaforada, dizendo que o Deus de Israel não poderia proteger aquela terra, que o Deus de Israel não poderia proteger aquele povo, porque ele já havia destruído inúmeros deuses e havia posto fogo naqueles templos. Ezequias disse: aqui vai ser diferente, Senaqueribe, porque os deuses que tu derrubastes não passavam de ídolos de pau e de pedra, mas aqui tu lutarás contra o Deus de Israel. Venha e você vai encontrar o que você quer. E Senaqueribe foi contra Israel, e quando acampou na última noite, antes de invadir os muros de Israel, o anjo do Senhor desceu e matou 185 mil soldados. E Senaqueribe voltou para casa, como diz na boa expressão nordestina, com o rabinho no meio das pernas, todo mansinho, e lá foi morto por um dos seus filhos. Novamente, Israel venceu uma batalha sem ter que levantar
uma espada, porque aquela guerra não era de Israel, mas aquela guerra era do Senhor, Deus de Israel. Hoje eu quero fazer uma ligação entre a soberania de Deus e as guerras espirituais pelas quais passamos. Entender que muitas vezes temos passado aflições, que muitas vezes temos passado por coisas difíceis, por razões espirituais. Lembrar, gente, aquilo que Paulo disse, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades do ar. Que a nossa luta é espiritual, que a nossa luta é uma luta que depende da oração, que a nossa arma é o Senhor, é a nossa fé. Lembrar, gente, que nós estamos aqui num estágio transitório e que o que vai acontecer, o que acontece conosco aqui, tem ligação com os céus, porque em tudo o Senhor nos acompanha. E quando nós nos movemos, como hoje estamos nos movendo, para fazer um evento, por exemplo, como o Godstock, ou para viver um avivamento, e todo avivamento tem que ser íntimo, todo avivamento tem que ser pessoal, todo avivamento tem que começar no coração de cada indivíduo. Quando nós começamos coisas desse tipo, o tinhoso lá, o inimigo de nossas almas, fica louco, fica ensandecido, fica querendo nos destruir por algum caminho. E aí, meu amigo, é onde entra a guerra espiritual. É onde ele vai tentar atingir tuas finanças, é onde ele vai tentar atingir tua família, é onde ele vai trazer problemas para desviar a tua atenção das coisas santas. É necessário nos cobrirmos de oração e acreditar que existe sim uma poderosa luta espiritual, que se trava onde os olhos não veem, mas que tem uma relevância tremenda sobre as nossas vidas. Gente, falar sobre luta espiritual é falar sobre a realidade, uma realidade que, embora os nossos olhos não vejam, é tão certa quanto 2 e 2 são 4. Aliás, é mais fácil que 2 e 2 não sejam 4, do que essa realidade se derrame sobre as nossas vidas e tenha efeito. A realidade espiritual, ela nos atinge diretamente no coração. E eu estava comentando aqui ontem, o diabo não é nenhum ser superpoderoso, ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, ele não é onipresente, ele não é onipotente, mas é um ser com alguns milhares de anos, e ele tem experiência, e sabe olhar para nós e identificar nossas fraquezas. Ele sabe destruir coisas. Construir ele não sabe não, mas destruir ele sabe. E olha, ele busca perseguir todos aqueles que se voltam para Deus. Mas tem uma coisa boa nessa história. Quando eu vi algumas coisas acontecendo aqui com os nossos irmãos, comigo mesmo, saúde debilitada, pessoas que nós amamos sendo atingidas de alguma maneira, incidentes, pequenos acidentes acontecendo para tirar a nossa atenção, eu digo é porque a coisa está andando. Porque quando nós tentamos fazer uma obra que não incomoda Satanás, alguma coisa está errada. E eu sei que ele está se incomodando, ele está doidinho aí, está aperreado, está batendo cabeça, e eu quero é que ele bata mesmo a cabeça, que ele fique doido aí, dando pinote e salto solto, mas eu quero é fazer a obra do meu Deus, eu quero é que ele veja que em João Pessoa vai haver salvação, que em João Pessoa o poder do Altíssimo vai se manifestar poderosamente na vida das pessoas que precisam. Eu quero que ele saiba desde já, que prostitutas vão abandonar essa vida, que crianças de rua vão ser adotadas, vão ser resgatadas. Eu quero que eles saibam que crianças institucionalizadas, abandonadas pelos seus pais, vão receber amor sim, vão receber amor de Deus e da nossa comunidade. Eu quero que ele saiba que lá, nos dias 15, 19 e 20, ali nas praias do Cabo Branco, vai haver
conversão de monte, e que João Pessoa vai saber que Deus é o Senhor, e que João Pessoa não é esquecida pelo nosso Deus, e que vai haver um avivamento que apenas está começando em João Pessoa. Então ele que esperneie, porque ele é um derrotado, e nós estamos entrando em batalha espiritual poderosa, mas nós estamos do lado vencedor. Sabe por quê, meu amigo? Porque nós não estamos aqui com qualquer um, não. Nós estamos com aquele que pode todas as coisas, com aquele que é chamado de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Esse é quem nos guia, esse Deus é quem nos confere autoridade para, no nome dele, avançar sobre as portas do inferno e assaltar o inferno, retirando dali as almas perdidas e trazendo para a divina luz. É isso que nós vamos fazer em João Pessoa, para a glória do Senhor Jesus, porque Ele é digno disso tudo, porque Ele nos conduz para a vitória, Ele nos conduz para essa luta, e quando Ele nos conduz, meu irmão, é como diz aquela música, o nosso general é Cristo, e nós marcharemos, e faremos o melhor por esse Cristo, e Ele vai nos garantir a vitória, uma vitória de ordem pessoal também, mas uma vitória de ordem comunitária, porque nós não vamos lutar por nós mesmos, nós vamos lutar pelo nome do Senhor. Isso é o que nós faremos nesses dias, isso é o que nós estamos fazendo juntos como Cidade Viva. É isso do que se trata avivamento espiritual, é disso que se trata quando falamos de guerra espiritual, porque entramos na guerra, mas nós não entramos simplesmente, nós entramos para vencer. Nós entramos para vencer porque nós entramos do lado do vencedor. E o vencedor, meu amigo, não dá chance para ninguém não. Não dá chance para ninguém não. Eu queria que você pegasse esse seu boletim. A gente começar a preencher as lições preliminares sobre a maior batalha de todas. Um movimento de avivamento não pode prescindir de uma grande guerra espiritual. Não pode prescindir de uma grande guerra espiritual, pois avivamento espiritual quer dizer jogar fora a velha natureza e transformar-se segundo a vontade de Deus. Avivamento espiritual significa jogar fora a velha natureza e transformar-se segundo a vontade de Deus. Um avivamento espiritual só pode acontecer dentro da comunidade, quando cada membro dessa comunidade se revestir do Espírito Santo e abandonar o velho homem e se transformar segundo a vontade de Deus. Quando o avivamento espiritual começa a acontecer nas nossas vidas, é hora de dizer show ao homem da ira. Sai daqui o homem do adultério, sai daqui o homem da mentira, sai daqui o velho homem, sai daqui a natureza ruim, porque todas as coisas são feitas novas para a glória de Deus. Muitas lutas terrenas vão ser utilizadas para confundir as nossas mentes, pois é a forma como agimos e reagimos agora que demonstra a nossa espiritualidade, os nossos valores e a nossa natureza dominante. Gente, que muitas lutas terrenas são essas? Olha, o diabo, como eu estava dizendo, é um ser bastante experiente. E ele vai buscar tocar os nossos pontos frágeis. E vai tentar desviar a nossa atenção. Tentar tocar nas nossas finanças, na nossa saúde, nas pessoas que amamos. Em nós mesmos, de alguma maneira. E nos perturbar. Agora, olha só, gente. Nós precisamos mudar a nossa natureza dominante. Parar um pouco de olhar para as coisas desse mundo. E compreender o significado de uma guerra espiritual. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele abra verdadeiramente os nossos olhos, mas os olhos do nosso coração, para que possamos entender o que se passa nas regiões celestes. Devemos sempre lembrar que o Senhor Deus é soberano sobre o universo e tudo que nele existe. Assim, a confiança que se apresenta sob a forma de fé será sempre a nossa maior arma.
A confiança sob a forma da fé. Porque, gente, não há outra forma de vencer as batalhas espirituais, a não ser confiando plenamente no Deus em quem servimos e na soberania dele. A Bíblia diz que o nosso Deus mede o universo em palmos, que ele pesa os planetas e os astros em bandejas de precisão, em balanças de precisão. A grandeza do nosso Deus é inestimável. Esse Deus é soberano. Mas sabe de uma coisa, esse Deus soberano e tão grande, o salmista diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, o meu Deus, cuida de mim. É muito bom estar debaixo da soberania de Deus. É muito bom ter um Deus desse para obedecer. É muito bom ter um Deus desse para confiar. Eu me lembro quando eu era criança lá, eu sou o mais velho de 3 irmãos, e íamos para o colégio juntos, e qualquer problema que acontecia com um dos meus irmãos, eles corriam para mim, e eu ia lá defendê-los. Fosse um problema com alguém que queria bater neles, fosse um problema com um professor, fosse o que fosse, os meus irmãos corriam para mim. E eu às vezes dizia: poxa, como é bom ter um irmão mais velho, só eu que não tenho a quem recorrer, e sentia falta disso. Mas eu sabia que também podia recorrer ao meu pai, sabia que também podia recorrer à minha mãe. E como é bom a gente ter a quem recorrer, ter alguém para nos proteger. E às vezes eu fico imaginando, ora, eu tantas vezes briguei dentro de casa com os meus irmãos, mas na hora que alguém de fora mexia com eles, mesmo que eles tivessem me decepcionado em algum momento, mesmo que eles tivessem me chateado em algum momento, se alguém de fora mexesse com os meus irmãos, tinha mexido seriamente comigo. Era melhor mexer comigo do que mexer com eles. E aí eu digo: ora, se o meu amor é falho, se o meu amor é frágil, se o meu amor é um amor humano, pequeno, e eu saía e me doava para defender os meus irmãos dessa maneira, imagine o que é que o amor de Deus não faz por mim. É muito bom depender da soberania de Deus, meu irmão. É muito bom ter um Deus para recorrer. É muito bom poder dobrar os joelhos no fim do dia e olhar para os céus e dizer: Senhor, socorra-me, porque essa luta eu não suporto. Bota a tua mão, Senhor, nesta luta, e saber que Ele bota. E saber que Ele atende, saber que Ele ouve orações, saber que Ele se importa comigo, que Ele se importa contigo, que Ele se importa conosco, que Ele se importa com as nossas lutas. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, mas Ele nos trata como se nós fôssemos filhos únicos. E ai daquele que mexer conosco, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso alívio. Jesus Cristo diz que Ele é como uma galinha que coloca seus pintinhos debaixo das asas e vai cuidar deles. Nós estamos debaixo das asas do Senhor, nós estamos debaixo dessas asas, e por isso é bom saber que Ele é soberano e que nós dependemos integralmente dEle, e por isso precisamos confiar nele e ter nossa fé depositada nele. É através das Escrituras que encontramos o caminho para participar ativamente da construção do reino de Deus e vencer as batalhas mais difíceis. Gente, tem uma coisa fundamental numa batalha espiritual. Nós precisamos, pessoal, presta atenção, para nós vencermos as batalhas mais difíceis, nós temos que ter disciplina espiritual. O que é disciplina espiritual? Nós temos que ler as Escrituras, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que buscar conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Deus que se revela por meio das Escrituras. É fundamental que você tenha seu culto doméstico, gente, que você reúna a sua família, mesmo que você tenha uma conexão, mesmo que você esteja participando de um pequeno grupo, mesmo que você venha todo domingo para cá, é necessário que você reúna a sua família, que tenha seu culto doméstico, que ore junto com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. E olha, macharia, presta atenção aí, certo?
a macharia aí, os cabas de barba, de bigode. Vocês são os responsáveis por ser os líderes espirituais de suas casas, certo? Não deixem, não obriguem suas esposas a assumir esse papel, não. É responsabilidade de vocês. Chame sua esposa para se ajoelhar junto com você, meu amigo. Se você nunca fez, comece hoje. Não espere para amanhã, não. Chegue em casa hoje, chame ela para se ajoelhar com você. Vão orar juntos. Chame seus filhos. Ore. Imponha a mão na cabeça deles, porque você é autoridade dentro de sua casa. Abrace, beije, mas ensine-os a obedecer às Escrituras. Leia a palavra. Você precisa estar junto com a comunidade, precisa estar junto com a família, precisa, mas também precisa interceder sozinho. Faça da Bíblia e da oração uma responsabilidade sua. Vamos deixar essa história de que não temos tempo para o Senhor. Vamos deixar disso. Vamos administrar o nosso tempo com decência. Vamos lembrar do nosso Senhor todos os dias. É necessário que nós façamos a nossa leitura devocional também. É necessário que nós tenhamos momentos de oração com o Pai. É necessário que nós saiamos, andando com o Senhor em todo momento. Não dá para se viver aqui com Deus e no trabalho sem Deus. Não dá para se acordar de manhã sem Deus. Não dá para ir dormir de noite sem Deus. É necessário que a gente tenha a disciplina espiritual para vencer as batalhas da nossa vida. As batalhas mais difíceis serão vencidas no campo da espiritualidade. Gente, quantas pessoas estão em estado terminal de doenças terríveis, que o Senhor põe a sua mão e, contrariando todos os diagnósticos e prognósticos médicos, as pessoas se levantam da cama e estão curadas. Quantas vezes jovens que são considerados perdidos pela sociedade, que estão no mundo das drogas, no vício, matando, roubando, assaltando, fazendo desgraças, recebem um toque do Senhor, porque tinha alguém orando por ele, e essas pessoas se convertem e vêm para dentro da igreja. Nossa igreja está repleta de pessoas que eram drogados e estão aqui hoje para a glória de Deus. Quantas vezes nós encontramos pessoas que estão em condições terríveis de vida e o Senhor modifica? Vamos crer no poder da oração, vamos crer no poder da disciplina espiritual, porque há uma coisa melhor do que ser retirado das cinzas. Sabe o que é melhor do que ser retirado das cinzas? É nunca ter que entrar lá. É nunca ter que entrar lá. E aí, meu irmão, quando você se agarra no Senhor, Ele é o seu porto seguro. Ele é o seu porto seguro. Quando você está com o Senhor, você não precisa frequentar o fundo dos vales, o fundo do poço, não. Sabe por quê? Porque o Senhor, eu já disse aqui em outras pregações, e a Bíblia diz isso lá em Abacuque, o Senhor nos chamou para andar em lugares altos. Por que é que você está buscando o fundo dos vales? É necessário ter disciplina espiritual. Dobra teus joelhos, ora todo dia, chama a tua casa a viver em santidade, a viver o avivamento do Senhor dentro da tua casa. Faz a diferença, porque as batalhas mais difíceis serão vencidas pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E com muita humildade, devemos lembrar que somos pecadores decaídos, que não temos condições de lutar com nossas próprias forças, mas dependemos integralmente do nosso Deus. Nós não temos condições de lutar com nossas próprias forças, temos que reconhecer isso. É necessário confiar no Pai, é necessário entender que Ele é soberano, é necessário nos lembrarmos que nós somos pecadores, e tem mais, quando nós nos lembramos que somos pecadores decaídos, nós somos obrigados a nos lembrar da graça, lembrar que nós não merecemos nada do que Ele tem nos dado, mas que mesmo assim Ele continua nos dando. É necessário lembrar, que a gente não é capaz, infelizmente, de chegar no fim do dia e dizer assim: Senhor, obrigado porque hoje eu não pequei. Eu gostaria muito de poder dizer isso. Senhor, obrigado porque hoje eu não pequei.
Mas não há um só dia que eu não peque. Não há um só dia que a minha condição de pecador decaído não me lance para o pecado e para uma ofensa contra o meu Deus. Mas mesmo assim, todos os dias, o Senhor renova sobre a minha vida as suas misericórdias. Ele me perdoa o imperdoável. Ele esquece o inesquecível. Ele lança o meu pecado no mar do esquecimento. E todos os dias o Senhor recomeça a sua história de amor com a minha vida. Olha que coisa maravilhosa. Sou pecador decaído, mas o Senhor não esquece de mim. A palavra diz lá em Isaías: é mais fácil uma mãe esquecer de um filho recém-nascido do que Deus esquecer de um dos seus filhos. Gente, esse Deus é amoroso demais, é poderoso demais. Então, querido, presta atenção. No meio das tuas lutas, não tenta invocar o Senhor como alguém merecedor de nada. Nós não somos merecedores, mas invoca o Senhor Todo-Poderoso como aquele que é gracioso e que atende a oração, simplesmente porque Ele te ama. E aí, fechando aqui essa parte, diz assim: fundamentalmente, devemos lembrar que nas guerras espirituais, o inimigo de nossas almas atua tentando atingir nossa vida material, provocando angústias e aflições. Por isso, a palavra de hoje nos remete à plena confiança na soberania de Deus. O inimigo de nossas almas sempre tentará mexer na nossa vida espiritual, na nossa vida material, para atingir a nossa vida espiritual. Sabe por quê, gente? Porque o maior número de tristezas que nós enfrentamos tem a ver com nossa vida espiritual. Tem a ver com nossa vida material, aliás. Nós nos entristecemos porque perdemos o emprego, nós nos entristecemos porque caiu o nosso padrão de vida, porque nosso carro foi batido, porque o pneu furou, sei lá, porque o batom que eu queria não encontrei na loja, porque o sapato da cor porque eu comprei um sapato cor de rosa na internet e ele veio vermelho, não era a cor que eu pensei que fosse, e a gente se entristece por cada bobagem nesse mundo, e o diabo vai utilizando isso para minar as nossas forças espirituais, e nós nos queixamos, e nós nos rebelamos contra Deus, por causa de coisas tão ridiculamente pequenas, e o Senhor diz: ei, meu povo, lembra que eu estou aqui, e que eu sou soberano, e que eu estou cuidando de vocês, e que se existem algumas portas que eu fechei para vocês, meu amigo, é porque eu sei o que é que está do outro lado, é porque eu sei de todas as coisas. Corre para as portas que eu abri, porque esse é o caminho. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção numa coisa: não se deixem abalar pelas coisas materiais. Enxerguem em tudo a vida espiritual. Percebam que por trás de cada coisa existe uma ação espiritual tentando nos destruir, ou uma ação espiritual de Deus tentando nos ensinar alguma coisa para nos levar aos lugares para onde Ele quer que andemos. Esse mundo não acontece de maneira isolada. Esse mundo está constantemente ligado com os céus. E o próprio Jesus Cristo disse que se está ligado aqui na terra, está ligado lá nos céus. Então é necessário que nós creiamos nisso. Entendamos que há um mundo espiritual que nos rodeia, que embora nossos olhos materiais não possam ver, nossos corações precisam se abrir para compreender como a grandeza do mundo espiritual nos toca e nos toca profundamente. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5.
nos ensina assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos de nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre a confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Glória a Deus pela sua palavra. Queridos, esse texto é muito profundo, e Paulo toma como base, nesse momento da sua carta aos Coríntios, a grande luta que existe entre a consciência de um homem apegado às coisas terrenas, mas que não compreende que o que ele verdadeiramente busca são as coisas eternas e dos céus. O que Paulo quer aqui, como ele explicitamente fala, é desenvolver a consciência das pessoas, para que se entenda que o mundo material é muito pequeno diante do que nos está prometido, diante daquilo que está por vir. Então nós tiramos algumas lições desse texto. A primeira delas, anota aí no seu boletim: a humanidade sofre dores terríveis quando tenta encontrar na vida material a segurança que é exclusiva da vida com Deus. A humanidade sofre dores terríveis quando tenta encontrar na vida material a segurança que é exclusiva da vida com Deus. Sabe,
Muitas vezes nós nos arrogamos do que temos ou do que somos, imaginando que podemos confiar em nós mesmos, e conduzimos os nossos caminhos para lugares distantes de Deus, pensando que assim vamos ser felizes. Mas na realidade, todas as vezes que nós nos ancoramos em lugares materiais, nós nos ancoramos em lugares extremamente frágeis. A primeira frase que vem a seguir aí no seu bússola é assim: felicidade baseada no ter é o primeiro passo da derrota espiritual. Felicidade baseada no ter é o primeiro passo da derrota espiritual. Sabe por quê? Porque as pessoas confundem ser feliz com ter coisas ou ter pessoas. As pessoas acham que poderão ser felizes com o que tem aqui. E eu vou dizer a vocês, é impossível ser feliz sem Deus. É impossível ser feliz sem alguma coisa que transcenda toda a materialidade. Porque, em primeiro lugar, você nunca vai ter o suficiente para ser feliz. Nunca. Porque a medida do ter não se enche. A medida do ter não se enche. E quanto mais se tem, mais se quer. E não se enche. E quando você tem o suficiente, ainda que você encontre contentamento no ter, aí vai vir o medo de perder o que se tem. Aí vai vir o medo de perder o que se conquistou. E aí, meu irmão, novamente a gente vai ter feito uma grande confusão entre o ter e o ser feliz. Vou dizendo uma coisa a vocês muito dura, uma coisa que me faz tremer até os ossos, porque em primeiro lugar me atinge. Mas por mais que eu ame a minha esposa, por mais que eu ame a vida com minha esposa, ela não é a minha felicidade. A minha felicidade é Cristo Jesus que está nos céus e na eternidade. Porque ela é humana e tão humana quanto eu. E pode errar, e pode me decepcionar, ou pode morrer, ou pode acontecer qualquer coisa. E se isso acontecer, estarei eu impedido de ser feliz? Eu vou dizer uma coisa ainda mais séria e mais dura. Por mais que nós amemos os nossos filhos, eles não são a nossa felicidade. Porque a nossa felicidade é Cristo Jesus que está nos céus. Porque aqueles que infelizmente passam em alguns momentos pela duríssima perda de um filho, tem que entender que a sua felicidade será construída na eternidade com Cristo Jesus, e que a dor do presente momento passará, mas a felicidade eterna jamais acabará. Isso é o que nós temos que ter consciência. Assim nós faremos um mundo melhor, e assim teremos vitória espiritual, porque não nos abalaremos com as coisas desse mundo ao ponto de nos deixar destruir. Eu não estou dizendo que ninguém vai ficar, oh bênção, perdi meu filho, oh alegria, meu carro quebrou. Não estou falando disso, porque isso seria, com licença da expressão, isso seria idiotice. Eu estou falando que nós temos que entender que a felicidade maior está em viver a eternidade com Cristo, e que tudo que nós temos aqui, e tudo que nós valorizamos aqui, é pouco diante do que Ele tem preparado para nós. A vida espiritual é quem nos conduz à verdadeira felicidade, é ela que nos conduz aos verdadeiros caminhos, não o ter. O ter é passageiro, mas o viver com Cristo é eterno. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Aprendemos também nessa parte do texto, nos versículos 1 a 5, que vivemos em tendas inseguras, mas o Senhor constrói edifícios poderosos. Sabe, tudo que nós tentamos amarrar a nossa confiança aqui, tudo em que nós tentamos amarrar a nossa confiança aqui é inseguro, mas o Senhor estará construindo edifícios perfeitos. A confiança em bens materiais produz arrogância, e a arrogância produz decepção.
Olha só que coisa forte, nós aprendemos aqui nesse texto que a confiança nos bens materiais produz arrogância e que a arrogância produz decepção. É estranho como nós temos a mania de nos arrogar do ter. Será que não compreendemos que isso produz apenas e tão somente arrogância? Eu me lembro que em 2008, nessa crise mundial que houve, um bilionário alemão perdeu alguns bilhões de dólares. E por causa disso ele deu um tiro na própria cabeça e se matou. Rapaz, aquele cara quebrado ainda ia ser muito mais rico do que a maioria de nós vai ser em toda a sua vida, com todo o sucesso que nós tivermos. Especialmente com quem trabalha com educação e saúde, né? Então, meu irmão, será que quantos bilhões vale a sua vida? Por quantos bilhões você entregaria? Se apegar aos bens materiais, gente, não tem um que tenha uma fortuna tão grande que não possa ser perdida. Presta atenção nisso. Não tem um que tenha uma fortuna tão grande que jamais possa perdê-la. Os bens materiais não nos sustentam. Não nos sustentam. Eu conversando com um amigo lá da universidade, ele brincou para mim e disse: José, mas eu vou fazer uma tese de doutorado em sociologia. Eu digo: em sociologia, Alexandre? Tu és engenheiro civil? É, rapaz, eu estou curioso. Tenho uma curiosidade que não me sai da mente. Digo: o que é? Eu queria entender por que é que quem tem um carro grande, sempre imagina que ele não precisa dar espaço para ninguém no trânsito. Eu digo: tá aí, eu vou participar dessa tese contigo, eu vou estudar isso contigo. E eu fiquei, é óbvio que isso não vale para todos, mas é muito comum que a gente encontre aquelas pessoas com os carros grandes, eles sobem a calçada, eles ultrapassam, entram sem olhar, não respeita quem está na frente, simplesmente se arrogando porque tem um carro que pouca gente tem condições de ter. Gente, eu tenho um tio que faz essas coisas. Aí um dia eu viajei com ele, lá para o sertãozão, a gente foi para Sousa. Eu no meu carrinho e ele no carrãozão. Aí ele foi, fez umas ultrapassagens, não sei o que. Quando eu cheguei lá em Soledade, eu digo: ei, tio, deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que morre dentro de carro grande também, viu? Aí ele ficou olhando assim para mim, como quem diz: esse moleque está meio atrevido. Mas, gente, eu não posso me arrogar por ter grandes coisas materiais. A única coisa que eu posso ter a certeza de segurança é no meu Deus, é na minha vida espiritual. Isso vai me garantir. Quem comprou lugar nos céus? Quem pode dizer que vai para o céu porque tem um carro bom? Ou porque tem mais dinheiro? Será que vamos voltar para o medievalismo que vendia-se indulgências dos pecados? Será que alguém está acreditando que é mais abençoado porque tem mais dinheiro? Será que alguém ainda confunde dinheiro com bênção dos céus? Meu irmão, vamos mudar esse conceito. Vamos entender que a nossa verdadeira bênção é o desapego espiritual. A nossa verdadeira bênção é essa. Ter é bom, ter é muito bom. Todos nós lutamos para ter as coisas, mas não podemos fazer isso um instrumento da nossa vida. Um amigo meu que estudou comigo desde os 10 anos de idade, quando nós tínhamos aí por volta dos 20 anos, eu fui para a universidade e ele foi para o exército, se tornou tenente do exército. E um dia a sua namorada, que eles já namoravam havia uns 5 anos, e aí aquela menina acabou o namoro. E meses depois, poucos meses depois, ela estava namorando com outro. Ele vestiu a sua farda de gala, foi para a porta da casa da menina, chamou ela e a mãe dela, puxou o seu revólver e atirou contra a própria cabeça. Será que a nossa felicidade está em quem amamos, gente?
Será que a nossa felicidade está em pessoas? Será que o sentido da nossa vida está no ter? Não, gente. O sentido da nossa vida tem que ser mais profundo e muito mais seguro. Se eu perder todas as coisas, meu irmão, eu vou sofrer, mas eu não vou ser infeliz, porque é possível ser feliz sofrendo, ainda que nós saibamos que isso é difícil, mas é possível ser feliz sofrendo. Agora é impossível ser feliz colocando as raízes de nossa felicidade em coisas materiais e passageiras, porque em algum momento nós vamos encontrar a decepção como fruto da nossa arrogância. Em segundo lugar, nós aprendemos que a fé nos aproxima de Deus. A fé nos aproxima de Deus e se constitui na principal arma para as batalhas espirituais. Nos versículos 6 a 10, nós entendemos isso da parte do Senhor, que a fé nos aproxima de Deus e se constitui na nossa principal arma para as batalhas espirituais. E aprendemos aí com Cristo, na frase de Cristo, que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Naquilo que tu valoriza, tu entrega o teu coração. Então, meu irmão, se você acredita no Senhor, põe o teu coração na eternidade. Não deixa teu coração nas coisas materiais. Não é o corpo em si que nos afasta de Deus, mas o apego a Ele e aos seus valores. É o apego às coisas materiais, é o apego às coisas do corpo que nos afastam de Deus, não o corpo em si. Quando nós relutamos em viver a vida apenas em função do corpo, nós estamos fracassando espiritualmente, estamos fracassando para a vida eterna. É possível, gente, buscar um sentido mais profundo. Logo, o propósito das nossas ações é o que constrói ou destrói a nossa vida espiritual. É onde nós colocamos o nosso coração que importa. É ali que conquistaremos as nossas vitórias espirituais ou a nossa destruição espiritual, porque é o propósito de nossas ações. Eu tenho que estar aqui em cima pelos motivos certos. Você tem que participar do Godstock pelos motivos certos. Você tem que fazer o que você faz para Deus pelos motivos certos, e não para ser glorificado, não para receber elogios, não para receber em troca. Você tem que ter propósitos justos dentro do seu coração, e desse jeito o Senhor estará sempre pronto para atender a sua oração, para atender as suas necessidades, para lhe suprir de tudo aquilo que lhe for necessário. A batalha espiritual é vencida por um caráter aprovado no tribunal de Cristo. Paulo nos diz que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo, e glória a Deus por isso, porque é um tribunal de justiça. Então é necessário que tenhamos um caráter aprovado por Cristo. Porque, gente, batalha espiritual se vence com oração, mas Deus ouve a oração de quem vive de acordo com o Espírito e não com a carne. Paulo nos ensina lá em Romanos 8, que o caminho daqueles que buscam a declinação da carne é a morte, mas aqueles que buscam o Espírito encontram a vida. Isso é o que importa, um caráter transformado por Cristo. A terceira lição que aprendemos aí é que em situação de guerra espiritual, aproximamo-nos de Deus para dar e não para receber. Aproximamo-nos de Deus para dar e não para receber. Chega de fazer do nosso Senhor o gênio da lâmpada. Chega de pensar que Deus está aqui presente apenas para atender as minhas orações e os meus pedidos. Ele está aqui para ser glorificado, porque Ele é Deus.
porque Ele é Senhor, é necessário que nós entreguemos o nosso melhor e que façamos isso pelos motivos certos, que façamos isso pelos motivos corretos. Na batalha espiritual, devemos agir de acordo com a ocasião do amor. Seremos loucos por amor a Deus e ajuizados por amor ao próximo. O que Paulo está nos ensinando aqui é que não cuidaremos de nós mesmos. Seremos loucos por amor a Deus, mas seremos ajuizados por amor ao próximo. Não importa se vão me ver como louco ou se vão me ver como alguém inteligente. Não importa. Importa que vejam Cristo em mim. Importa que vejam o Senhor em mim. Importa que o que eu faça seja baseado na ideia que Cristo nos passou de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sabe por quê, meu irmão? Porque é assim que seremos loucos para o mundo. E é assim que seremos ajuizados para todos aqueles que amam o Senhor. Não importa o que pensarão de mim, importa o que eu faço para a construção do reino de Deus. Portanto, meu irmão, não faça como eu fiz no início da minha conversão, que eu tinha vergonha de dizer que tinha entregado a minha vida ao Senhor Jesus. Não o esqueçam, não se envergonhem, porque na cruz do Calvário, o Cristo Jesus não se envergonhou de você, e Ele não se deteve, Ele não temeu, Ele não se acovardou, Ele não se envergonhou de passar sangrando, apanhando e sendo humilhado pelas ruas de Jerusalém, até ser levado para aquele lugar onde foi crucificado e humilhado mais uma vez, para em seu nome e em meu nome morrer e depois se tornar ser vivente para a eternidade e ressuscitar dentre os mortos para que nós tenhamos vida. Então não se esqueça, não se acovarde, não tema, porque o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira, e ai daquele que se importa somente com a sua imagem, ai daquele que não cuida da sua vida espiritual, porque quem não cuida de sua vida espiritual traz vergonha para si e para o Evangelho. E aqui eu me lembro das palavras do Senhor Jesus: nós fomos chamados para ser sal da terra, sal da terra. Nós fomos chamados para dar sabor a esse mundo, para dar gosto a esse mundo. Mas o Senhor Jesus diz: de que é que serve o sal se ele perder o seu gosto? A não ser para ser lançado fora e pisado pelo homem. O sal da terra, quando se torna sem gosto, traz vergonha para si e para o Evangelho. E o Senhor Jesus diz no Evangelho segundo Mateus: ai daquele por quem vem o escândalo. É melhor, meu irmão, é melhor você ser frio do que ser morno. Seja ou frio ou quente, mas não seja morno, porque o Senhor Jesus disse que aquele que é morno, ele entorna e depois vomita e coloca para fora. Porque o Senhor Jesus disse que quem comigo não junta, espalha. Não há meio termo com o Senhor Jesus. Não existe meio termo com o Senhor Jesus. Ou você é dele, ou você está contra ele. Não se envergonhe, porque Paulo também diz assim em Romanos 1,18: não me envergonho do Evangelho de Deus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, primeiro do judeu, depois do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Não me envergonho disso, porque eu não posso me envergonhar do poder de Deus. Levante a cabeça, diga a esse mundo que existe um Deus e que Ele é soberano, que Ele está sobre todas as coisas. Mostre a sua fé, faça com que as pessoas saibam que o Deus que cuida de nós, cuida de qualquer um. Não se importe com sua imagem, se importe com o que você vai transmitir de Cristo. E finalmente, aprendemos entre os versículos 16 e 19, que a reconciliação em Cristo é o ápice da vida espiritual.
A reconciliação em Cristo é o ápice da nossa vida espiritual. O Senhor, nosso Deus, reconciliou-se com o mundo por meio de Cristo e dioturnamente nos usa para essa reconciliação. Ele nos chama a ser seus embaixadores a partir do versículo 21. Nós somos embaixadores de Cristo. E sabe o que é ser embaixador de Cristo, meu amigo? É ser representante da grande autoridade que Ele é. O que é o embaixador do Brasil na França? É o homem que representa toda a autoridade do Brasil na França. Aqui nós somos embaixadores de Cristo, somos nós que representamos a autoridade de Cristo aqui na terra. Seu chamado não é pequeno não, meu amigo, seu chamado não é pequeno não, é grande, é para ser representante de Cristo aqui na terra. Então, meu irmão, não se abale pelas lutas espirituais, não se abale, porque quando você é chamado para ser embaixador, você recebe parte da autoridade de Cristo. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, diz Cristo Jesus, e eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Esse é o Deus que está com você, meu querido. Esse é o Deus que cuida de você. Esse é o Deus que investe na sua vida. Esse é o Deus que pensa em você. É hora de levantarmos a nossa cabeça e dizermos: Cristo se reconciliou com o mundo por meio de nós. Eu sou instrumento da reconciliação desse mundo, porque o Senhor nos chama para ser embaixadores de Cristo aqui na terra. Nossos olhos devem ser capazes de enxergar as razões espirituais em cada circunstância que nos perturba ou nos alegra. Nossos olhos devem ser capazes de olhar para o espiritual. Precisamos abrir os olhos do coração e entender o que Cristo está querendo fazer em nós e através de nós.